atender com folga insuficiente o sistema de tratamento de esgoto. Para o sistema de esgoto, foram ações similares, como são eixos diferentes, né? Uma ação é voltada para a água e outra para esgoto, eles foram separados em tópicos diferentes, por isso que são aparentemente repetidos, mas eles são aplicados em áreas diferentes. Então são os mesmos programas de manutenção de emissários, estações elevatórias, treinamento para funcionários e servidores, melhorias no sistema de compras de insumo, elaboração do cadastro de esgoto georreferenciado. Esse foi um dos problemas que a gente teve no começo dos estudos. O município não dispunha de uma base de cadastro do sistema de esgotamento sanitário. Pode passar. E com base nesse prognóstico, nós elaboramos os programas e ações para tentar chegar no cenário de universalização, que é o cenário ideal e desejado. Nessas ações, elas foram separadas em medidas imediatas, que são as prioridades, medidas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo até 5 anos, médio prazo até 10 anos, 10 e 15 anos, e longo prazo são as medidas que têm 20 anos de tempo de implementação. Baseada nessas medidas, então, vocês podem ver a implantação de uma nova estação de tratamento de água. Estimamos em torno de 28 milhões de reais. Reutilização de água de lavagem de filtro. São ações que visam reduzir as perdas de água no sistema produtor e no sistema de distribuição. Pode passar, por favor. Implantação de linhas secundárias. Atendimento em zonas que antes eram rurais e já estão perto da cidade e têm condições de serem abastecidas pelo sistema público. Implantação do projeto de setorização. A setorização ela é muito importante para a distribuição de água, para evitar que o município fique com zonas desabastecidas ou locais que tenham uma pressão elevada e acabem danificando a rede, ou acaba tendo um rompimento de rede e consequentemente, o vazamento. Pode passar. Um projeto de pesquisa de vazamento. Isso é muito importante para combater o vazamento oculto e que não é visível. Substituições das redes em ferro fundido de pequeno diâmetro e médio diâmetro. A questão da substituição dos hidrômetros, que é o principal tópico abordado. Os estudos de eficiência energética. Esses estudos de eficiência, eles visam otimizar os equipamentos eletromecânicos. A base do saneamento hoje aqui no município é a utilização de booster, bombas, e isso demanda uma grande quantidade de energia, e essa energia ela tem que ser bem aplicada. Então, um sistema subdimensionado ele pode ser prejudicial para a autarquia. O montante total de investimento para a área de tratamento de água foi no total de 81 milhões, quase 82 milhões de reais. Esse número ele já está corrigido visando o cenário da pandemia. Então pode ser que no futuro venha a ser reduzido. Os números hoje eles estão inflacionados. O mesmo tópico foi feito para a parte do tratamento de esgoto. São as mesmas medidas. O prazo de implantação. Pode passar. A implantação de travessia para atender o bairro Guaraú. O aumento das redes para atender as áreas periurbanas. O aumento das ligações para atender o crescimento vegetativo do município. São essas duas ações. Pode passar. Substituição de ligações antigas, estimados em 100 quilômetros de rede, material cerâmico por tubulação de PVC. Pode passar.
reposição de peças de manutenção em estações elevatórias, os serviços de prevenção e conservação das elevatórias de esgoto, que são operadas pelo SAI, os programas de treinamento contínuo, as ações de melhorias em compras de insumo. Para o esgoto foi um total de 42 milhões, quase 43 milhões. Então são ações que, quando você olha o montante de investimento, ele é significativo, mas também ele é diluído ao longo dos 20 anos de operação que é estimado para esse plano. O plano ele também aborda essa questão da emergência e contingência. Então, ele dá as diretrizes básicas para o SAI, para o município, implantar esses planos a fim de conter as emergências ou estar preparado para agir em um momento de emergência. Então, ele tem o intuito de treinar, organizar e orientar as ações, preparar os profissionais para as ações. Então, ele seria aplicado em atendimento emergencial de falta d'água, parada parcial ou localizada. Pode passar. Tem um esboço também do plano de contingência em caso de crise hídrica, que infelizmente é um cenário que está pegando com vocês hoje aqui. Ele define 3 níveis de ação. Se eu não me engano, de vocês tem 4 hoje, então já tem uma revisão em cima desse item hoje. Então, são medidas que visam disciplinar o consumo e o gasto que não seja estritamente necessário, no momento que todo mundo tem que colaborar e economizar. É proposto também as ações emergenciais para o sistema de esgotamento sanitário, quanto à paralisação de tratamento, rompimento de linha de recalque, um solapamento de um coletor-tronco emissário, o retorno de esgoto durante chuva. Pode passar. Esses foram os tópicos principais. O plano ele é muito maciço, então eu sugiro que, se vocês tiverem um tempo para ler e poder analisar com o tempo, os e-mails com dúvida, sugestão, podem ser deixados na página dessa apresentação aqui lá no Facebook. Se vocês tiverem o contato, também pode endereçar para o pessoal do SAI, que esse plano ele ainda não está finalizado, então ele necessita dessa participação para poder ser finalizado. Então é importante que vocês participem, opinem, para a gente poder entregar um serviço de qualidade para o município. Obrigado, Henrique. Função até mesmo do plano. Esse ano nós começamos a troca de 5.000 hidrômetros num projeto que foi feito no passado, utilizando o fundo da FEHIDRO. Então nós estamos trocando 5.000 hidrômetros. 5.000 hidrômetros não chega perto da nossa real necessidade. Não foi mencionado, mas está no plano, a ETA Jundiaí, ela também tem uma contrapartida dentro do projeto que foi elaborado, da troca de todos os hidrômetros até então. Então tem no projeto lá a troca de 52.000 hidrômetros da cidade. Está contemplado na ETA Jundiaí, dentro do programa Avançar Cidades. Então essa ETA ela ainda está no papel, já foi aprovado pelo Legislativo pegarmos o empréstimo, porém o empréstimo ainda não foi liberado, então nós não podemos nem fazer um projeto executivo da ETA, porque o recurso não está disponível ainda. Mas isso não para as ações que nós já estamos tomando em relação à situação que nós temos. Embora ela apresente assim,
em termos de reservação, atende. Os reservatórios nosso atende. Mas a gente sabe que, na prática, o número, existe um desequilíbrio na cidade. Eu tenho um reservatório, por exemplo, no Jardim Cidade, de 3 milhões. Mas aí eu tenho um reservatório que atende o Salto São José, Madre Paulina, São Pedro de São Paulo, um reservatório de 500 mil litros, uma região macro. Então, o número de reservatórios numericamente atende, mas em termos logísticos, para distribuir essa água, não está adequado. Então, já está no nosso radar a ampliação dessa reservação, só que em volumes maiores. Nós temos grandes centros de reservação em pontos estratégicos da cidade. Isso faz com que a gente possa interligar o sistema e ter uma harmonia na distribuição da água, porque hoje, quando chega o verão, nós temos um problema de distribuição da água. Eu tenho uma limitação de captação. O Henrique comentou sobre o custo. Esse plano ele foi feito, ele atualizou, mas a título de informação, nós temos um orçamento de uma adutora nova do Piraí até a ETA Bela Vista. Essa adutora, ela possibilitaria nós trazermos a nossa outorga de captação. Nós temos uma outorga de 400 litros por segundo, mas hoje a gente consegue trazer com a rede, os equipamentos que temos lá, 350 litros por segundo. Então foi feito um orçamento em 2019 de uma nova adutora. E o orçamento estava em 8 milhões e 9 milhões. Fizemos um novo orçamento em março ou abril desse ano, dessa mesma adutora, 22 milhões. Então, o custo do material hidráulico, dependendo do material, ele triplicou. Então, a busca de recursos para atendermos o saneamento está ficando escassa, porque todos estão querendo recursos para saneamento. Nós precisamos da ajuda do governo do Estado, do governo federal, dos nossos vereadores, para buscar recursos juntos para a gente melhorar essa nossa situação de saneamento. Nós recebemos muitas reclamações, porque nós temos alguns pontos onde a nossa rede ela é extensa e dificuldades da rede, alguns pontos, nesse momento que estamos vivendo de rodízio e racionamento, em determinados pontos demora um pouco mais para chegar a água. E aí a gente recebe reclamação dizendo, esse plano não funciona. Não, o plano não funciona, mas tem alguns pontos que ainda nós precisamos corrigir em função do projeto que nós vivemos. É humanamente impossível você modificar toda a estrutura de distribuição de água da cidade em pouco tempo. Isso requer planejamento, requer investimento e muita boa vontade para fazer a coisa acontecer. Bom, se tem alguma pergunta, por favor. Bom, boa tarde a todos. Tá? Meu nome é Paulo Takeyama. Já tive a oportunidade de passar por Saia uns bons anos atrás, mas, independente de tudo isso, parabenizá-lo aí pela revisão do plano. E as minhas colocações são as seguintes. Né? Existem, né, vários aspectos de se encarar isso. E uma das coisas que eu pelo menos não percebi aí, nós tivemos um novo marco legal de saneamento, assinado aí pelo presidente aí, agora em 2020. Tá? E ela traz um monte de novidades, e dentre elas, por exemplo, é a regionalização, né, dos serviços de saneamento. Né? É que eu tenho que virar as costas para a caixa, né? Desculpa aí. E isso é uma coisa bastante discutida hoje no meio, você sabe muito bem disso.
e eu não vi alguma... e eu perguntaria para vocês em que região nós estamos enquadrados. O governo do Estado já fez uma divisão dos vários municípios aí, né, do jeito que ele achou que deveria ser. Né, na minha opinião, era mais para proteger essa BESP do governo do Estado, né, enfim, vamos lá. Mas o SAI de Salto ficou, obviamente, enquadrado dentro de uma regionalização feita por eles, tá? E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso aí, tá? Quais os aspectos vantajosos que nós vamos ter disso aí, se realmente Salto vai entrar nessa regionalização, né? Você sabe muito bem disso, que não é obrigatório, mas é praticamente imposto, né? Porque se você não participa disso, então você não tem facilidade de financiamento, é uma porção de coisas aí, tá? Então, isso seria uma coisa. E a outra seria o seguinte: nós falamos sempre em crescimento, em capacidade de ETAs, ETS, etc, etc. Mas a minha pergunta é o seguinte: a captação da água bruta, tá? Sempre, né? Acho que quase a cada 2 anos nós temos estresses hídricos aí. Como é que... Por que eu pelo menos não vi, né? Por que isso não estaria, digamos assim, contemplado aí, como, por exemplo, né, vamos pegar aqui o Piraí, a bacia do Piraí. O fortalecimento dessa bacia do Piraí vai depender, obviamente, do vigor das fontes que o alimentam, né, o Rio Piraí. E, obviamente, hoje, né, também sancionado, acho que no começo do ano passado, tem lá o PSA, lá, né, o pagamento por serviços ambientais, e que hoje você possibilita do agricultor ou do fazendeiro que tem lá a fonte de água que contribui para a bacia do Piraí, ele ser ressarcido, né, quando ele faz essa benfeitoria, vamos falar assim. Essas coisas, digamos assim, não deveria estar contemplado no plano? É a minha pergunta, é uma pergunta, sabe? Vamos lá. No caso da nossa bacia do Piraí, essa é uma bacia que a gente compartilha com os nossos vizinhos. Existe um projeto do consórcio, que o senhor teve contato com ele na sua passagem pelo SAI. Esse consórcio prevê uma barragem onde nós teremos aí um volume de armazenamento maior e a distribuição de acordo com as métricas do DAE e a necessidade do município. Tá? Então, essa barragem, ela não depende só do município. Ela depende do consórcio, que envolve 4 municípios, e depende também de recursos. Então, hoje ele está parado em função de desapropriação de área, de remuneração de desapropriação de área. Tá? Então, o que nós temos, de acordo com o plano, se nós captarmos os 400 litros possíveis da nossa outorga lá, ele atenderia a nossa necessidade. Hoje a gente não capta. Então, nós temos uma deficiência técnica de captação, mas a permissão para captar está lá. Precisamos melhorar aquela barragem? Precisamos melhorar. Mas se o consórcio ele fizer a barragem, vai solucionar o nosso problema também. A própria adutora nova, ela está prevista no consórcio. Quando fizer a barragem, o consórcio vai construir essa adutora. Sendo assim, o aspecto técnico de falar lá da barragem ou da ampliação da captação envolve muito mais do que o nosso município. Envolve uma coletividade que está sendo tratada através do consórcio, não do plano individual do município. Sobre a regionalização, o governo federal ele impôs isso, o governo do estado ele apresentou, porque se ele não apresentasse o projeto de lei, o governo federal ia impor a vontade dele, então ele apresentou. Tivemos várias reuniões, tanto com o nosso agência reguladora, quanto com da bacia dos comitês a qual fazemos parte. Existe muito questionamento se é a favor ou contra. Existem posicionamentos políticos
Ainda assim, o projeto foi apresentado, nós estamos numa divisão, o nosso vizinho está em outra divisão, então isso vai amadurecer, provavelmente vai amadurecer, o governo do estado ele fez uma proposta, isso vai evoluir, e a gente vai tratar disso agora, daqui para frente. A partir do momento que a lei foi aprovada, o governador sancionou, a gente vai tratar disso. É uma situação ruim, porque você perde a sua vontade própria. Você, de um jeito ou de outro, você vai ter que participar dessa regionalização. Essa mesma impressão que o senhor tem de que esse projeto de lei ele tem um aspecto assim ser mais interessante para a Sabesp, também ficamos com essa mesma impressão. Mas não dá para olhar só para a Sabesp. Nós temos um serviço autônomo e nós temos que trabalhar com ele. Quer acrescentar alguma coisa, Alisson? Sim. Os prefeitos da nossa região, mesmo que uma cidade vizinha está em outro grupo, eles vão ter que sentar uma hora e negociar essa participação num grupo. Não dá para se falar em água pensando em um município, ainda mais quando nós temos ribeirões que começam em outros municípios. Eu tenho o Ribeirão do Buru, que ele começa em Indaiatuba, o que eles fazem lá interfere aqui. Eu tenho o Piraí, que ele vem lá da Serra do Japi. Qualquer coisa que se faz em Cabriúva tem impacto aqui. Mesmo em Indaiatuba, que também capta a água no Piraí, eles também sofrem impacto. Então não dá para se falar em regionalização olhando só para o seu vizinho ao lado. Você tem que ver o conjunto. Todas as coordenadas geográficas foram plotadas no Google Earth e trabalhadas ou em UTM ou em latitude e longitude. Microfone. Beleza. Da captação, a gente está captando água do Piraí e do João Jabur. A captação do Piraí está com a outorga de 400, né, captando 360. Do João Jabur, a outorga de 120, captando 80. Só que a vazão deles é limitada. Do Piraí está aqui 516 e do João Jabur está aqui quanto? 137. Ou seja, não tem muito mais como captar deles. A proposta que é colocada aqui em vários pontos do projeto vamos captar água do Rio Jundiaí. Só que o que eu queria perguntar é, como que está a condição da água do Jundiaí? Porque o Jundiaí não é exatamente um rio tão limpo quanto o João Jabur e o Piraí. Como que está o planejamento para isso? A gente vai depender das outras cidades fazendo tratamento de esgoto, cidades acima, né, tipo Jundiaí, essa região de Jundiaí fazer o tratamento deles, ou se a gente vai conseguir aqui em Salto arrumar uma forma de tratar que vai ser um tratamento, eu imagino, que mais custoso ao município do que o que a gente tem atualmente. Bom, o Jundiaí, nós temos um exemplo na cidade de Indaiatuba que capta essa água. O rio foi classificado como possibilidade de captar para tratamento. Então, a cidade de Indaiatuba capta água no rio Jundiaí. Eles conseguem tratar a água, ela fica potável, porém tem um problema. Essa água, ela tem uma quantidade de amônia. Então, mesmo tratando a água, ela fica com um cheiro. O que eles têm feito para amenizar essa situação? Quando o rio está cheio, em época de chuva, isso daí não aparece.
Nesse momento de estiagem, que eles estão usando a água do Rio Jundiaí, eles estão gastando mais produtos químicos para tentar dar uma qualidade para a água no quesito cheiro. Estão gastando muito e não estão conseguindo. O que eles têm feito é pego a água do Piraí, quando eles conseguem captar, para misturar com a água do Jundiaí para ter uma qualidade de água lá. O projeto básico que foi apresentado, que é o projeto que a gente tem, o tratamento é por membranas. Esse sistema de tratamento por membranas, o custo do tratamento é alto e a duração do equipamento é curto, em torno de 5 anos. Então, mesmo que venhamos adotar esse sistema, nós já sabemos que o custo da água ele vai aumentar, essa água captada de lá. Lógico, a gente vai ter que equalizar isso daí. Então, temos que olhar para o Jundiaí? Temos. O Comitê de Bacia, no caso aqui de Jundiaí é PCJ, tem feito reuniões constantes com os municípios, que no caso está a Montante. A CETESB também tem atuado em fiscalizações, porque algumas indústrias ainda estão fazendo um descarte de resíduos no rio. E isso, o rio só foi reclassificado porque eles melhoraram isso. Mas ainda é um longo caminho pela frente para a gente ter uma água, mesmo que possível de captação, mas sem o resíduo sólido de alguns produtos químicos. E a última que eu queria levantar é uma dúvida que eu tenho já há alguns anos. O consórcio de municípios para a represa do Piraí, o que Cabreúva está fazendo ali? Porque, tipo, a represa está localizada mais ou menos bem no ponto tríplice entre Salto, Itu e Indaiatuba. Cabreúva está afastado pelo menos uns 20 quilômetros, talvez até mais, até o Jacaré. Eu não vejo muito cenário para eles construírem uma adutora trazendo água lá da represa, da barragem, até Cabreúva. E se for só pela questão de que Cabreúva está a montante, então a água sai de Cabreúva, não faz muito sentido estar em um consórcio de obra. Porque o que eu entendi é que o consórcio é para a obra, a construção da barragem para abastecer Salto e Indaiatuba. O que Cabreúva está fazendo ali exatamente? Bom, eu não participei da montagem do consórcio, mas eu imagino que mesmo que a reservação, no caso para eles, é a jusante, não deixa de ser uma reservação de água. Além do que, a água que viria para essa barragem passa pelo território deles. E existe também a possibilidade de um desvio de um corpo hídrico do Jundiuvira. Esse corpo do Jundiuvira, ele ser desviado para alimentar essa bacia para ter um volume. Então, eles têm interesse, até porque se desvia o Jundiuvira, que está no território deles, eles têm interesse nisso. E aí, assim, nós temos interesse nessa água porque hoje nós não temos represa. Não temos nenhuma represa. Eu recebo jornalistas, vários jornalistas perguntam qual o percentual de reservação, como que estão o nível dos reservatórios da cidade. E nós não temos represa, nós temos uma barragem para captar água. Então, é isso que a gente vive, essa realidade já há muitos anos. Então, essa barragem, a gente teria um represamento com possibilidade de equalizar a distribuição para Salto, Indaiatuba. Acho que Itu também deveria participar nisso, porque eles também têm problemas de fonte de água, igual nós temos. Indaiatuba tem várias fontes, eles conseguem estar numa condição melhor que nós, mas Salto e Itu a gente tem problemas. Quer dizer, a gente está cercado de água, mas não temos água, né? Temos o Tietê, temos o Jundiaí, mas é uma água que nós não conseguimos utilizar.
tarde a todos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão que vocês explanaram, o plano aí que tem como meta, e dizer que hoje os problemas que a gente enfrenta foi por causa de uma falha em investimento e também de previsibilidade. O que se previu não aconteceu como se previu. E eu vejo que tem muita previsão para daqui até 20 anos, mas que o que tem para resolver ou amenizar o problema da falta de água, por exemplo, é investimentos a longo prazo. A curto prazo, eu gostaria de saber se tem algo fora da economia, só de falar, vamos economizar, racionalizar. Então, o que tem atual e mais agora para fazer, no sentido de não faltar mais água o ano que vem, o outro ano, entendeu? E também sobre a troca dos hidrômetros, se ela já vai começar a ser feita de imediato, já, e o que vocês estudaram na questão sobre quando falta água, a população reclama aí muito, que paga-se por ar nos hidrômetros. Se isso é verdade, se já houve estudo técnico para embasar isso aí, e se o SAI pretende incluir aí nos equipamentos que vai ser instalados os novos hidrômetros, um redutor aí de ar aí para tirar esse problema que a população enfrenta. É isso. Obrigado, Gideon. Eu vou só posicionar aqui o curto prazo, se o seu curto prazo está alinhado com o meu curto prazo. Se a gente falar assim de curto prazo normal, nós estamos falando de meses. Nenhuma obra que venhamos a construir vai acontecer em meses. Eu vou construir uma ETA modular, 2 anos. Vou construir uma ETA convencional, 3 anos. Então, solução para nós termos maior quantidade de água para ser distribuído é coisa de 2 a 3 anos, tá? Buscando investimento e fazendo. Nós temos planos, temos planos. Nós temos a ETA Jundiaí, existe um projeto que nós herdamos, vamos ajustar, liberando a grana, nós já podemos dar início a isso. Nós temos um outro projeto que nós estamos trabalhando nele, independente da ETA Jundiaí. Então, no curto prazo, não se faz nada assim em meses. Nós teremos um próximo verão ruim? Teremos, porque nós não conseguimos fazer nada em meses. Temos que pensar mais aí em 2 a 3 anos. Você disse que é só economia, Hidrômetros, nós estamos trocando 5.000 hidrômetros. Essa troca de hidrômetros, ele vai ter impacto nas perdas. O número de perdas, ela aparece lá, 44% de perdas físicas e perdas aparentes. Digamos que temos aí mais perda comercial. Nós temos uma quantidade de água que ela é consumida, mas ela não é medida adequadamente. Quando eu passo a medir essa água adequadamente com novos hidrômetros, o número de perda ele tende a reduzir e aumenta o meu faturamento. Tá? Então, hoje estamos fazendo 5.000 hidrômetros, porque nós pegamos um fundo estadual. Mas nós precisamos de mais para trocar. Nós temos um parque de hidrômetros aí de 52.000 hidrômetros. Esse ano, 53.000 hidrômetros. Eu estou trocando 5.000. É pouco perto do que eu preciso. E quais eu estou trocando? Os mais antigos. Tá? Mas eu preciso ter um programa contínuo de estar trocando. Trocar 5.000 hidrômetros por ano não é suficiente. Eu teria que trocar pelo menos uns 10 a 15.000 hidrômetros para eu equalizar esse número de idade dos hidrômetros. O senhor disse sobre ar na rede. Quando a água fica sem água e o reservatório é aberto, existe um deslocamento de ar na rede. Os estudos que nós temos é que eles não interferem na conta de tal montante para fazer um número grande.
Já dissemos isso publicamente. Se alguém apresentar para nós uma situação, olha, minha conta aumentou mesmo por problema de ar na rede, pode procurar o SAI vai olhar se realmente isso acontece. Só que tem um detalhe, a pessoa que fala assim, é ar na rede, nós vamos verificar se o ponto onde ela mora é realmente um ponto de deslocamento de ar. Tá? O senhor mencionou a instalação de bloqueador de ar, se nós apoiamos essa iniciativa. Eu vou falar o que aconteceu na cidade vizinha e depois vou dar a minha opinião. A cidade vizinha fizeram um projeto de lei, o SAI foi contrário, mas por motivos do legislativo, aprovaram o projeto de lei permitindo a instalação de bloqueador de ar. Instalou-se uma empresa vendendo bloqueador de ar na frente do SAI de Indaiatuba. Como a lei permitia o SAI instalar, e eles tinham mão de obra ociosa, o SAI cobrou, acho que 120 ou 130 reais para instalar o bloqueador. Você quer instalar? É por tua conta e risco. Eu instalo. E depois o próprio SAI ganhou dinheiro porque deu problema e a pessoa veio para remover o bloqueador. Aí o SAI cobrou para retirar o bloqueador. Tá? Então, eu aguardo uma visita do senhor lá no meu escritório, de todos os vereadores, eu aguardo uma visita. Eu tenho um bloqueador que, quando nós iniciamos o nosso rodízio de água, começaram a aparecer residências que tinha água, mas não chegava água. A primeira coisa que o nosso técnico olha, ele chega no registro, no hidrômetro, ele olha, tem um bloqueador de ar? A gente sabe que o bloqueador de ar, ele reduz a pressão de 30% a 40%. E aí tem uma informação mais interessante ainda. Não existe nenhum bloqueador de ar homologado pelo Inmetro. O senhor Paulo passou por lá, imagino que o senhor se deparou por isso. E aí, assim, eu já vi instalado numa casa onde a pressão 30 MCA. A hora que abre qualquer torneira da casa, você escuta o ranger das engrenagens do bloqueador. 30 MCA, e você escuta. Está lá na frente da casa, você escuta o ranger. Eu tenho um que tiraram numa casa aí que a água não chegava, que se você tem que fazer muita força para deslocar o êmbolo para permitir a passagem de água. Bom, dito tudo isso, normalmente quem vai instalar isso aí são aqueles menos favorecidos, que vão gastar 30, 40 reais numa peça comprada no Mercado Livre, vai gastar um dinheiro para instalar, vai ter problema, vai xingar o SAI e vai xingar Deus e todo mundo. E aí não tem como. Nós temos em alguns locais que eu atendo com 10, 15 MCA. Se chega na casa dele 10 MCA, eu estou dentro da regulação, eu atendo a necessidade dele. Se ele coloca um bloqueador, esses 10 não vai movimentar o êmbolo. Ele não vai receber água em casa. Então, dito isso, eu e o meu engenheiro, Bruno, nós temos essa preocupação. Nós fizemos, quando eu estive na Câmara, o vereador Macaia, o vereador Fábio, o Sandro, quando eu estive lá, eu falei assim, tem um projeto de instalar ventosas nos pontos altos da rede. Confirmam que eu disse isso? Esse projeto, ele andou. Eu assinei a compra na semana passada de algumas ventosas que nós vamos instalar em pontos estratégicos para permitir possível deslocamento de ar em momento que falta água e quando volta, essas ventosas vão liberar esse ar para não ter problema na residência. Para nós é bom porque não forma uma bolha de ar na rede e a água flui. Essa é a forma técnica de tratar isso. Se der problema nisso, vai dar um problema na nossa rede,
não na casa do consumidor. Eu recebi um projeto de lei que foi apresentado na nossa Câmara no começo do ano. Eu acredito que esse projeto foi retirado. Ele entrou, não sei se foi retirado ou alguma comissão já... Não sei o que aconteceu, mas o projeto não foi para frente. Preparei um material que está à disposição dos senhores, se quiserem olhar, sobre isso. O que a gente percebe é quem sofre, quem paga a conta é o menos favorecido. Tá? Mas nós estamos cuidando disso com a instalação de ventosas. Eu espero ter esclarecido. Se não esclareceu, aquele cafezinho está disponível lá. É um cafezinho simplesinho, sem açúcar, porque não tem açúcar. Mas os vereadores, por favor, me visitem, que eu estou lá à disposição. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Boa tarde a todos. O site tem algum estudo ou um projeto para poços artesianos? Temos. A nossa cidade está entre dois aquíferos. Nós estamos no meio. Nós estamos no limbo. Então, não é todo local da cidade que você vai perfurar e conseguir captar água com um poço artesiano ou um poço profundo. Nós temos uma carência imediata de água na região noroeste. Eu, junto com a minha equipe técnica, representado pelo Bruno, nós contratamos um profissional, uma empresa, já está fazendo o levantamento da região noroeste para verificar onde tem água e qual o potencial hídrico para nós captarmos essa água, tratarmos e distribuir. Tá? Então, isso já estou fazendo. Aí, aproveitando, Lara, a sua pergunta, eu posso pegar e ter um reservatório, vou lá, vou furar um poço artesiano do lado do reservatório, para quando não tem água, o reservatório vai receber essa água do poço? Não posso, porque essa água tem que ser tratada também. Eu tenho que ter um cuidado com essa água. Ah, mas e se eu tratar? Eu posso fazer isso? Eu já tenho um detalhe, eu preciso ter a água lá. E quando a gente fala de captação de poço profundo, não é furar um poço para ter água. Muitas vezes eu tenho que furar 5 poços ao custo de 300 mil cada um com o equipamento para conseguir ter um volume mínimo de água para abastecer determinada região. É isso, senhor Bruno? Aprendi com o melhor. Ivan, boa tarde. Boa tarde, amigo. Parabenizar pela apresentação, pelos esclarecimentos. Na apresentação, elaborada pelo, eu esqueci o nome, Henrique. Pelo Henrique, ele passou um pouco rápido, talvez eu não tenha notado se estava constante esse meu questionamento aí, mas quando a demonstração do percentual de perda, 44%. 44%, obviamente a proposta é apresentar um diagnóstico, prognóstico, metas e ações, né? Uhum. Desses 44%, eu não notei se está aí ou se não estiver, está constante do plano oficial. Qual que é o detalhamento disso? Existe um detalhamento de quais é o fracionamento dessas perdas? Como você disse, o hidrômetro já vai solucionar um fracionamento disso. Quais são as outras perdas, vazamentos, enfim, existe um diagnóstico e metas específicas para cada ação nesses 44%? Excelente pergunta, meu amigo. Os 44% lá ele está como perdas aparentes e físico. Existem outros tipos de perda. Por exemplo, a perda comercial. Eu entrego o produto, a pessoa recebe o produto e ele não me paga. Só que eu produzi a água. E essa perda comercial, o gato, ele vai entrar como uma perda física. Então, para eu combater a perda, tanto física como a perda comercial, ou a perda por vazamento oculto,
no nosso orçamento desse ano, nós temos um investimento de setorização. Se você perguntar para mim, quanto que determinada região consome, não existe uma setorização. Porque eu só consigo ir atrás do problema, do local onde está tendo uma perda, se eu consigo medir o quanto está sendo consumido. Eu estou mandando água e quanto realmente eu estou medindo lá. Isso a gente está fazendo uma licitação, ela está em andamento agora, justamente para se fazer uma setorização da cidade com macromedidores. Nunca foi investido em macromedidores. O investimento total na setorização e macromedição, 4,5 milhões. Nós começamos agora. É 24% do faturamento? Não, financeiro. Se a gente for considerar que eu tenho um orçamento de faturamento em torno de 25 milhões com água, se eu tenho lá 44%, eu consigo estimar quanto de dinheiro está indo. Não dá nem para falar pelo ralo, mas por algum lugar. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Você sabe que eu sou um cobrador crítico do SAI sobre uma nova ETA. Eu fico muito contente de ver aí na revisão, onde contempla a construção de uma nova ETA lá no Jundiaí, para a nossa cidade. Que para resolver o problema da nossa cidade é só a construção de uma nova ETA. Pode apresentar números, é tudo bonito, mas sem ter água para tratar, não vai resolver o problema. E a gente sempre fala e cobra. O SAI trata a água. Ele não produz água. Então, para resolver o problema, é só com a nova ETA. Você sabe, eu cobro isso, cobrei, não é agora. Toda a sessão. Uma vez por mês, e isso não é desse mandato agora, é do mandato passado também. Uhum. Eu sempre venho cobrando. Você sabe, eu moro numa parte da cidade que é que mais falta água, que é a região de Santa Cruz. Então, eu fico muito contente de ver aí na revisão, está contemplando aí uma nova ETA, e vejo também aí sobre a troca de 100 quilômetros de tubulação, que é antiga, de ferro. Isso também gera muito problema no abastecimento. Também fico muito contente. E sobre a construção de um reservatório maior para armazenar água. Porque na época das chuvas, quando sobra água, é essencial ter um reservatório para armazenar essa água, para nas crises hídricas a gente ter água. Então, fico muito contente de ver essa revisão aí do plano e que leve adiante toda essa revisão, esse plano de vocês aí, principalmente na construção de uma nova ETA. Eu cobro e vou continuar cobrando. E quando você fala da perca de água no hidrômetro, não é gato, é verdade. Na minha casa foi trocado, acho que questão de uns 10 anos atrás, 8 anos, o hidrômetro. Temos que trocar de novo. Ele tem validade de 5 anos. Porque assim, o hidrômetro, porque a minha casa tem 25 anos, minha casa, eu pagava um valor. Trocou o hidrômetro, aumentou 40%, 50%. Não estávamos medindo corretamente. Então, né, mas não é que o morador, no meu caso, eu ou qualquer cidadão, ele fez alguma coisa de errado. É que o hidrômetro foi se desgastando e deixou de medir corretamente. Então, quando vou falar gato aí, dá a impressão que às vezes os moradores fazem o gato. Não. O hidrômetro por si próprio, com o tempo, ele desgasta e não é cobrado o que é. Eu disse assim, existe a perda do hidrômetro, que foi apontado que a gente precisa fazer a troca, isso é fato, mas eu mencionei que também existe a perda do hidrômetro, a gente consegue pegar pela medição. Mas existe outros tipos de perdas, e quando eu falo assim que existe a perda comercial, porque a nossa equipe de fiscalização encontra isso todos os dias. Todos os dias. E quando você fala que está trocando já 5 mil hidrômetros, você pode ter certeza que o morador que vai receber o hidrômetro novo, no mês seguinte está reclamando. Não, isso é normal, tá? Todo dia. Por quê? Ele está acostumado a pagar um valor X e vai aumentar. Porque ele recebia
ele vai continuar recebendo o mesmo tanto de água, só que agora está medindo corretamente. Sim. Tá? Essa é a minha, não é cobrança, não tem pergunta, é só a sugestão Não, que eu agradeço. eu sempre faço e falo. E sobre o bloqueador de ar que você falou aí, eu também já fui uma pessoa crítica sobre esse bloqueador, porque eu sei que em várias regiões da cidade a água é muito fraca. Então, se pôr bloqueador, foi o que você fez a explicação aí. A pessoa vai sentir mais falta de água ainda. Obrigado. Obrigado, vereador Macaia. Eu agradeço e desde quando eu cheguei no SAI, o vereador que mais me liga cobrando é o Macaia. E vou ser bem sincero, de vez em quando a gente já considera até meu amigo. Teve uma oportunidade que ele foi classificado como líder do SAI, né? Não é o líder do governo, é o líder do SAI. O Macaia me liga 9h30 da noite de sábado, 8 horas da manhã de domingo, mas eu sempre atendo ele e Gideon... 3 vezes. Juro por Deus, tá? 3 vezes. Então, assim, Gideon, Shell, eu não tive eu não tive a possibilidade de conversar com o senhor na semana passada, mas estou aguardando lá. Eu sei que você foi muito bem recebido pelo Alisson. O Fábio já é da casa, mas também não visita. O Sandro também é da casa, mas eu sei que fala muito com o Alisson. Mas assim, viu? Ligue para mim, liguem para o Alisson. Vocês têm o papel de vocês, nós temos o nosso, de atender a cidade. E quando vocês nos cobram de problemas, nós temos que responder. A única coisa que a gente pede é assim, sempre que vocês captarem uma reclamação de um munícipe, cheque com ele, você já fez o registro no SAI? Já fez uma ligação no SAI? Para esse problema ser registrado pelos nossos canais. E aí você me liga e fala, já fez, beleza, vou atuar lá. Viu? Mas eu falo para ele veio me passar uma demanda ontem, eu falei para ele assim, o morador registrou a chamada, não foi? Ele é o vice-prefeito, o prefeito fala a mesma coisa, registre a chamada, porque senão vira um descontrole. Gideon, por favor. Ernivan, apesar de você e o Alisson ter me dado um café sem açúcar, eu queria destacar aqui que você bebeu. Os problemas pontuais e as demandas que chegam, pelo menos para mim, vocês têm sido nota 10. Obrigado. Têm nos atendido de uma maneira pontual mesmo, e eu não tenho reclamação com relação a demandas que aparecem para nós, como o Macaia disse, diuturnamente. Tanto Legal. Final de semana, domingo, eu já te liguei domingo, para você, pode pro Alisson, ligar. Sim. E vocês foram educados e atenciosos. Obrigado mesmo. Você que sabe, é por tua conta e risco. Sabe que o pessoal deu café sem açúcar para você não voltar mais, né? Não, é porque ele estava meio gordinho. Ele falou que estava de regime. Não, na verdade, só quero agradecer o Alisson, né, que recebeu a gente semana passada, e o vereador Sandro. Nesse curto período que eu estou lá na Câmara, eu tenho feito o possível para conhecer ao máximo as estruturas, né? Legal. Inclusive visitei algumas secretarias, Michel está aí também, me recebeu super bem. E na sexta-feira também estarei lá conhecendo as estações de tratamento, mais para agradecer o Alisson mesmo pela receptividade aí. Legal, obrigado. Ernivan, Sandro. quando nós fazemos umas críticas na tribuna, a gente cobra, são críticas construtivas, né? E é importante o feedback de vocês. Nós, vereadores, recebemos muitas reclamações
através de WhatsApp. Então, muitas vezes eu falo para o Alisson, até conversando diretamente, ligando direto para ele, ou aquele dia mesmo lá no tratamento de água, né? Eu falei para o Alisson, é melhor a gente dialogar antes, conversar, ver se a gente pode resolver o problema, ver qual que é a melhor situação, do que de repente você chegar na terça-feira e descascar o caroço na tribuna. Entendeu? Então é importante você dialogar, perguntar se dá para resolver, qual foi o problema, por que está acontecendo isso. Muitas vezes vem as críticas para a gente, da população, dos moradores, mas se a gente pegar e rebater já de frente, a gente acaba caindo em contradição. Então, assim, quero agradecer todas as vezes que eu liguei para o Alisson, para o Edivan, eu deixo para ligar depois, caso o Alisson não resolva, daí eu falo, deixa eu falar, cara, mas agora o bicho vai pegar, né? Daí eu sempre ligo para o Alisson sempre está resolvendo meus pepinos aí, e quero agradecer pela atenção, sim, até agora, até o momento, estão sendo bem coerentes no serviço. Obrigado. E é o que a gente pensa, com certeza aí, tem uma barragem aqui na cidade de Salto, a gente precisa mesmo aí. Estamos trabalhando, tem coisa boa saindo no forno. Eu acredito que vai sair coisas boas sim, com certeza. Não é de um dia para o outro, tem um planejamento, tem um processo, né? Mas a gente acredita e vamos lutar aí para a gente sancionar esse problema de falta d'água aqui na nossa região. Parabéns ao trabalho de todos vocês. Obrigado. O Fábio fez um meme do SAI, tá? Quem que ele queria eliminar na época do BBB? Boa tarde a todos. Voltando a falar agora do relatório, eu sinto muita falta também disso na prefeitura, e acho que o SAI está mais estruturado do que a própria prefeitura, é que esse relatório ele tem que ser interiorizado pelos funcionários do SAI, independente do prefeito, aqui acho que é 2040, né, que a gente está falando, e eu sinto essa falta, porque ninguém tem a solução, com certeza o Laerte não será o prefeito em 2040, e aí tem que ter isso como cidade, não como esse prefeito, essa gestão, porque eu sinto, aí vem algum prefeito falar, eu tenho a solução, falta não sei o que da água, etc., mas não é o prefeito que tem que ter a solução, é o SAI. E o SAI está muito bem pago para isso, e ele precisa ter essa... Não tão bem. Não tão bem, está faltando um pouco de investimento, precisa ver, mas é com o prefeito aí da ocasião que tem que conversar. Mas é isso, que interiorize esse plano no SAI. A cidade espera que a gente passa, o superintendente passa, o vereador passa, o prefeito passa, mas a cidade fica. Então a gente tem que entender que isso tem que ser interiorizado pelos funcionários do SAI e não ser zerado, e aí literalmente, né, os computadores são zerados de gestão a cada gestão, não tem que ser zerado, tem que continuar esse trabalho. Em Indaiatuba, que é a nossa cidade vizinha, dá um baile disso, que independente do prefeito, as coisas acontecem, porque o corpo técnico da prefeitura é muito bom. E continua. Então, eu espero que isso seja enraizado no SAI para continuar independente do superintendente ou do prefeito. Obrigado. Vereador Fábio, eu acredito tanto nisso que a pessoa que você acabou de entregar o microfone é o cara que trabalhou no plano, e atrás de você também são todos funcionários do SAI. Então, quando nós assumimos, eu conversei com Ariel, da empresa que preparou o plano, mas uma das preocupações que eu tive ok, vamos revisar o plano, mas eu quero funcionários do SAI, concursados, permanentes, envolvidos nesse processo. Estamos cumprindo uma fase. Quem vai dar continuidade? O servidor. Só para completar, logo no começo eu falei também, como a gente sempre fala lá dentro, eu falo com o Alessandro, com a Sara, com todos os servidores, que a gente vai passar. Nosso tempo ali é determinado. Ou os 4 anos, se o prefeito se o prefeito quiser a gente lá, 4 anos, se ele não quiser daqui 1 ano, paciência. Então os servidores vão estar lá ainda. Então quando eu chamei o Alessandro, chamei a Sara, para estar contribuindo no plano de saneamento, para estar tocando isso mais à frente, foi justamente pensando nisso. Eles vão sair de lá a hora que eles quiserem. Eles são concursados, eles saem de lá a hora que eles quiserem. Se prestar um concurso melhor, se arrumar um emprego melhor, eles saem. Do contrário, eles vão ficar lá. Não só eles, como toda a equipe, né? Todos os departamentos. A gente está tentando valorizar um pouco mais
a mão de obra que nós temos lá. As decisões, pode ser que o ponto final quem dá é a diretoria, mas a participação nas decisões tem que ser o servidor. E ele tem que estar familiarizado. Eu vou abrir um parênteses aqui no plano de racionamento. Foi feito por servidor. Foi uma equipe de servidores que fez. É uma equipe de servidores que está conduzindo. Às vezes a gente fala assim, fechou a água, abriu a água. Então, é um corpo humano que está lá. É o nosso Honda que está na rua, que está indo lá, debaixo de sol, debaixo de chuva. Hoje chuva, graças a Deus. É um corpo humano, é um corpo de servidores. Não é a gente que está indo lá. A gente está tentando fazer uma gestão um pouco mais participativa com o servidor concursado. Como você disse, como a gente repete lá dentro. Nós vamos passar, eles vão ficar. Então, aí a gestão, a importância que a gente tem que dar ao servidor concursado. Muitas vezes é xingado, a gente vê aí em rede social, em muitos lugares, xingar o servidor público, mas você não sabe o que ele está passando, o ambiente de trabalho que ele está vivendo. Então, nós tentamos proporcionar o melhor ambiente de trabalho aos servidores. E só para um parênteses aqui também, a questão das reclamações. Façam reclamação chegar nos nossos canais, seja no 0800, na ouvidoria, chega pelo Facebook. Às vezes no Facebook a gente vai lá, a gente printa e manda o pessoal, Mário e Paulina estão reclamando de água, as nações estão reclamando de água. A gente passa, mas é importante fazer esse filtro de chegar lá no 0800, 7796 300, para a gente poder registrar, eu decorei, para a gente registrar as ocorrências e também para a gente parametrizar também. Porque uma ocorrência, ela chega no 0800, ela gera uma ordem de serviço e ela vai diretamente para o responsável. Se ela é técnica, ela vai para a técnica, fiscalização, se ela é comercial, se ela é operacional, ela vai direto para o responsável. Às vezes, trazendo para a gente também abre. Muitas vezes o Gideon manda uma coisa para mim lá, eu pego e mando para o 0800. Eu até retribuo e mando a OS para ele. Que é uma forma de a gente estar... Mas assim, o ideal é sempre chegar nos 0800, para a gente poder saber o que está acontecendo. É bom publicar na rede social? É ótimo. Mas tem que chegar para a gente também. Posta na rede social, está vazando esgoto, mas manda para nós. Um exemplo, atrás do supermercado Roldon, tivemos um problema de esgoto lá. Nossa equipe fez uma mega operação, tirou pedra lá de dentro. Pedra na rede de esgoto. Rede de esgoto não é para isso. No domingo fomos lá na região de Santa Cruz, tinha sacolinha na rede de esgoto. Sacolinha de supermercado. Tá bom. Então, são certas coisas que a gente tem que conscientizar a população. O pessoal joga papel higiênico, absorvente, preservativo, joga roupa, já achou peruca, cabeça de boneca, câmara de caminhão, brinquedo erótico. Quanta coisa já achou no esgoto, né? E esgoto não é para isso. O esgoto a gente sabe para que é. Né? Então, isso aí danifica não só nossas redes, como danifica lá o tratamento. Porque o tratamento é biológico, então afeta o tratamento também. Então é importante essa conscientização. E fazer as demandas chegar. Vazou esgoto? Liga para nós. Vazou água? Liga para nós. Tem um buraco aberto? Liga para nós. Posso só complementar o Fábio, que o Fábio disse, o SAI é muito bem pago. Como eu sou responsável pela arrecadação, não é tão bem pago assim quanto as pessoas imaginam. Só para vocês terem uma ideia, a nossa inadimplência está altíssima por conta da pandemia. Nós temos uma inadimplência acumulada de 13 milhões de reais. Só do ano passado é 4 milhões. Esse ano a gente estava girando em torno de 1 milhão de reais de inadimplência. Então, assim, é altíssima a nossa inadimplência, entra nas perdas. Então, assim, não é tão bem pago. Só para você ter uma noção, como você citou a cidade vizinha nossa, o que a gente tem de orçamento para o ano é o que eles têm de reserva para investimento. Então, nós estamos ainda muito distantes. Nós vamos chegar lá? Vamos. Mas nós estamos muito longe ainda e o trabalho é de formiguinha, dia a dia. Paulo está aqui, ele sabe o que é passar por lá. Michel está aqui, sabe o que é passar por lá. Então, o trabalho é árduo. E estamos aqui para fazer. Tá? E é legal chegar à reclamação porque a gente mede tudo. Nosso corpo gosta de medir. Então, a média, o quanto chega de reclamação, do que é, para onde é, o que é, para a gente poder depois setorizar e resolver com o pessoal do operacional. Manda para nós. Como não tem mais perguntas, eu vou... Tem mais uma? Ivan,
Nivan, boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Parabéns a você, a sua equipe, por esse trabalho apresentado, pela transparência. Acho que a sociedade precisa disso em todas as áreas. E dentro do possível, acho que essa administração está mostrando essa transparência, como tem que ser sempre. Nesses 7 meses, Nivan, que estamos aí na vida pública, administração, o que me intriga em termos de esportes, né, que nós temos pelo menos dois centros esportivos, 2 praças esportivas, que assim, um fluxo constante de água, de mina, e alguma coisa estamos tentando captar empiricamente, do Estado Municipal, estamos fazendo pelo menos aquela água irrigue o gramado, que já é alguma coisa, e lá no centro esportivo, com toda essa estiagem que estava pelo menos até ontem à noite, teve uma chuvinha para dar uma clareada aí, mas vamos tentar captar com caixa d'água ali. Pelo menos estão prevendo de 5 a 10 mil litros de água por dia. Aí, quando eu vou chorar para o Sandro, por exemplo, que está aqui com a gente, secretário de Obras, um caminhão com água, vou chorar só pelo caminhão, a água eu já vou ter. Pelo menos esse é o plano. E desde que eu estou lá, passamos pelo verão, pelo outono, estamos no inverno, a vazão é a mesma, às vezes até aumenta. E uma medição assim, empírica, 5 mil a 8 mil litros por dia. Tá certo? Então eu quero saber o seguinte, por estar dentro de uma praça esportiva, isso cabe à prefeitura, uma captação, ou o SAI também pode entrar nessa questão? E tem mais, tem um bosque lá na Vila Flora, que é o bairro que eu moro, ali também constantemente vazando, literalmente perdendo essa água no momento em que o cidadão é multado por usar a mangueira, que logicamente que é incorreto mesmo, mas assim, chega a ser um paradoxo. Como aproveitar essa água que não tem esse uso efetivo? Bom, essa água de Minas, quem cuida dela da nascente é a Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Até o secretário de governo, meu amigo aqui, ele comentou comigo de uma nascente que tem perto do condomínio Milione, não é isso, Procópio? Tem uma nascente lá, é raro no ano ela secar, né? Aí ele falou assim, poxa, não poderíamos fazer um tanque ali? Poderíamos até fazer um tanque para captar essa água. O volume, para nós, assim, para tratamento, não seria viável a logística, né? Uma tubulação para levar isso daí, bomba, o custo é muito alto para fazer isso. Mas é uma água que poderia ser captada para molhar plantas. Irrigação de gramado. Irrigação de gramado. Então, seria um movimento que a própria secretaria poderia fazer esse trabalho junto com o meio ambiente. Okay? Sim, claro que é um assunto que poderia estar... Mas a gente pode ajudar, que nem nós fomos lá no estádio para verificar se aquela água era benzida. Sim, ela não é própria para consumo, mas para água bruta, com certeza. Sim. Outra coisa, como cidadão, não como agente público, existe possibilidade, a gente sabe que aí não tem a ver com vazão, nem com captação, nem com nada, mas para amenizar um problema assim, paliativo. Existe como o SAI, juntamente com a prefeitura ou algum órgão institucional, criar uma linha de crédito para que as pessoas, principalmente de baixa renda, adquiram um reservatório de água, caixa, assim, para evitar, pelo menos, se o racionamento é em curto prazo, se ela pode, pelo menos, aliviar o abastecimento? O SAI não tem como fazer essa linha de crédito. O município pode fazer algumas parcerias com estabelecimentos comerciais, os empresários, para eles oferecerem isso daí. O SAI poderia entrar com a divulgação, com uma campanha. No ano passado, o SAI ele fez uma aquisição de caixa d'água, disponibilizou 1.000 caixas d'água. Dessas 1.000 disponibilizadas, menos de 20 foram adquiridas, parceladas em 10 vezes na conta. Então, assim, a população não teve interesse isso, 156 é a preço de custo. Não teve interesse e realmente as pessoas não foram atrás, porque não basta só ter o reservatório, tem que ter toda a estrutura. E aí, assim, uma pergunta que me fizeram esses dias, quantas casas não tem caixa d'água? O IBGE, através do censo dele, não consegue responder isso, e ele faz
local a local. Tá? Então, a gente não tem essa informação. O que nós temos? O Estado obriga todo projeto de residência tem que contemplar reservação. O município obriga toda residência a ter reservação. E muita gente constrói sem reservação. Eu estive na Vila dos Eucaliptos no começo do ano, uma pessoa estava reclamando de falta de água na casa dela, aí eu perguntei, quantos litros tem a sua casa? Ele já estava morando na casa. Ele falou, nenhum. Eu não tenho caixa d'água. Falei, em quantos vocês são? Somos em 5. E era uma casa grande de esquina. E aí ele tinha carro novo, não sei, pode ser que ele tinha um carnê, mas ele tinha um carro novo, tinha uma moto bonita, que eu queria ter uma igual, mas ele não tinha uma caixa d'água. É prioridades. Prioridades. Obrigado, Enivan. Enivan, rapidamente, eu esqueci de fazer essa pergunta. Há um tempo atrás eu estive com o prefeito Mangini, de Cabriúva, ele comentou sobre a questão do desvio que vai haver lá em Cabriúva. E ele comentou que isso iria aumentar a nossa capacidade de receptação de água. Sim. De fato isso é verídico e quanto o quanto representa essa melhoria para nós? E se temos capacidade, obviamente, de armazenar se isso chegar até aqui? Nós não temos capacidade de armazenar essa água porque nós não temos uma represa. Então, o projeto desse desvio, ele vai aumentar. Hoje, talvez ajudaria bastante nesse período que nós estamos vivendo de estiagem, que baixa muito o nível do Piraí. Então, de imediato, melhoraria a nossa captação na estiagem. Mas nós não temos como reservar essa água. O que poderia solucionar isso daí? Uma eventual barragem. É lógico que, independente de ter essa barragem do consórcio ou não impede que a cidade olhe para isso, e aí até o secretário de governo, a gente estava em reunião ontem, e nós falamos isso. Quando vai sair essa barragem? Não sei. A cidade não pode esperar esse não sei. Nós, agentes públicos, nós temos que trabalhar para nós termos a nossa reservação, e é isso que eu estou trabalhando para isso, prefeito, vice-prefeito e os outros secretários, o Procópio, o Nivaldo, o Sandro, todos aqueles que estão envolvidos com obras, estão envolvidos com a gente e estão ajudando a gente. Beleza? Representando o prefeito, o senhor vice-prefeito, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar, se não tivermos mais nenhuma pergunta. Eu quero cumprimentar a todos, estender aqui os nossos cumprimentos à Câmara Municipal, através do Shell, o Fábio, o Gideon, o Alessandro e o Macaia, que está sempre aí, enfim, os vereadores que estão sempre na linha de frente, toda a Câmara Municipal, né, os 11 vereadores, cada um da sua maneira, fazendo os seus apontamentos, as suas cobranças, representando de fato a população. Em nome do Nivaldo aqui, eu cumprimento todos os secretários, Procópio, o Sandro, o Michel, enfim, Valdir, toda a nossa equipe, a equipe do SAI, a empresa aí que fez a apresentação. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gente, seguinte, novo tempo, novo desafio, né? Novos desafios, essa é a palavra. E o que acontece? Nós estamos empenhados, sim, diversas ações estão acontecendo e em breve serão apresentadas para todos, que será complemento dessa proposta que está sendo apresentada. Cumprimentar aqui também o Akira, da Conasa, né, Akira? Então, essa apresentação, esse trabalho iniciou lá em 2018. Eu e o Macaia, nós estávamos juntos lá na vereança e cobrando o executivo para que isso tivesse agilidade na apresentação, né, desse documento e um debate junto à população. Então, é um conteúdo, é um trabalho executado lá em 2018, 2019, né? Esse contrato, essa empresa, ela recebeu, acho que em torno de R$160 mil, eu não me lembro o valor agora nesse momento, para fazer esse trabalho, né, lá na gestão passada, e nós estamos, então, finalizando esse contrato. Correto, Sr. Presidente? Estamos finalizando, mas esse plano é aberto. Esse plano, então, nós vamos, as ações de discussão, de propostas e ações,
serão permanentes, junto ao executivo, junto com, através do SAI, junto com as entidades, e aqui eu também não posso deixar de cumprimentar aqui o Tiago Isa, da Associação das Indústrias, o Lara, da Associação Comercial, Paulo Takayama, da Associação dos Engenheiros, que tem feito aí, sempre auxiliado o poder público ao longo desses anos, não é de agora, né? Ao longo desses anos, sempre aí nessa linha de frente, junto com as gestões. Então, gente, nós precisamos continuar então nesse trabalho e ampliando essas propostas. Diversas ações estão sendo feitas, como o superintendente já antecipou aqui, mas eu preciso enaltecer o trabalho aqui do Nivaldo, nosso secretário de urbanismo, porque é do conhecimento dos senhores que nós suspendemos por 180 dias os loteamentos em nosso município. Se necessário, nós iremos prorrogar por igual período, se necessário. Porque não envolve só a questão em termos de ligações de água, mas a questão de toda a estruturação do urbanismo como um todo. E nesse sentido, vamos citar aqui um exemplo. De 2014 até o presente momento, foram feitas cerca de 27 mil novas ligações de água. A nossa estrutura do Piraí, ou mesmo do João Jabur, do Buru, é a mesma. Não foi feito, simplesmente, não foi feito nada, quase. Foi feito algumas alterações na ETA Bela Vista, né? Inclusive, quem estava superintendente na época era o Paulo Takayama. Aliás, também foi feito um desassoreamento no Piraí em 2015, quando o Paulo estava superintendente naquele momento. Desde então, o tempo passou e não foi feito nada. O superintendente, o Ivan, fez recentemente, então, um estudo de batimetria, mas nós não conseguimos fazer o desassoreamento neste momento, até por causa da estiagem, né? Você precisa estar no momento antes do verão para você fazer, antes dessa estiagem, para fazer a limpeza ali, o desassoreamento. Então, diversas ações estão sendo realizadas para que realmente a gente possa continuar crescendo, mas com responsabilidade, não deixando claro aqui que nós não somos contra loteamentos. Pelo contrário, o loteamento ele também traz resultados, né? É o crescimento do município, traz desenvolvimento, mas nós temos que fazer com uma ação planejada, que ao longo desses anos pouco ocorreu. O município se transformou em dormitório e pouco se foi preocupado então com a questão do abastecimento, e hoje é a consequência que nós estamos tendo aqui. Nós não temos uma represa de água bruta, né, para reservação de água bruta. É o que a gente falava aqui. Se nós tivéssemos ao longo desses anos, no mínimo, 2 pontos de reservação de água bruta na região do Piraí, ou mesmo na região do Buru, já minimizava essa situação. Hoje a população paga o preço por uma situação que não foi feita no passado. E nós, então, estamos planejando, sim, diversas ações estão em andamento, volto a reforçar. Eu quero, já vou finalizando aqui, eu quero justificar a ausência do prefeito. Ele estava participando de uma reunião aqui da região metropolitana de Sorocaba, com todos os prefeitos. Então, mas eu trago os cumprimentos a toda a equipe, a todos que estão presentes, e ele não pôde estar aqui, então, por esse motivo. Tá bom? Do mais, estaremos à disposição sempre, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. E aí, Gideon e demais vereadores, o Macaia, esse tem sido o nossa, né, vamos dizer assim, a maneira da gente fazer a gestão. Todos os secretários, mesmo o prefeito, eu estou à disposição 24 horas. É sábado, domingo, é madrugada, não tem problema, né? Até outro dia o Saldino, né? O Saldino até outro dia fez um vídeo na frente do hospital, mandei mensagem para o Saldino, fez um vídeo, até falando aqui, mudando o assunto, mas não tem problema, porque o Saldino, eu tenho amizade com o Saldino, ele fez um vídeo, eu liguei para o vice-prefeito, 1h da manhã, daí depois no dia seguinte eu falei para ele, você fez o vídeo falando que você me ligou, mas você não ligou. Você mandou mensagem, é diferente. Então é o seguinte, mas o que eu quero dizer com isso, gente? Nós estamos, sim, à disposição e de plantão 24 horas. Só ligar que a gente atende, porque é isso. Nós somos servidores, nós estamos ao serviço da população. Então, o nosso foco é sempre o melhor para todos. Obrigado. Obrigado pela presença. Encerra-se a nossa audiência pública do Plano de Saneamento. Obrigado.